Nessa aula a gente vai falar de equações do segundo grau. Legal? Vamos falar de fórmula de Bhaskara, que hoje o pessoal não gosta mais de falar que é fórmula de Bhaskara, chama fórmula resolutiva da equação quadrática, tá? É a mesma coisa para quem estudou Bhaskara, depois a gente comenta sobre isso, tá bom? E vamos começar com alguns exemplos para você saber o que é uma equação de segundo grau. Você já sabe que é uma equação, né? Se não sabe, volta lá para ter uma aula só de equações que a gente explica direitinho, por que resolve, tem as técnicas de resolução de equação que vale para qualquer grau. Aqui não, aqui é específico de segundo grau. Mas a princípio, olha só, olha para essa equação, quem é a nossa incógnita? É o x, tá? E observa que ele está ao quadrado. Essa é a característica, então, de uma equação de segundo grau, tá? Mas aí você vai ver a segunda, que também é uma equação de segundo grau, e aqui você tem x ao quadrado e tem um x que não tem expoente nenhum. Na verdade tem, né? Qual seria o expoente ali se você colocasse esse x aqui? Bom, ele está elevado à primeira, que eu não escrevo esse 1 ali, né? É desnecessário. Então, eu tenho x elevado a 1 e tenho x elevado a 2. Mas ela é uma equação de segundo grau. Por quê? O que vai determinar se a equação é ou não de segundo grau é o maior grau com que a incógnita aparece dentro da equação. Beleza? Então aqui ela aparece com grau 1, aqui com grau 2, né? Está o quadrado, então ela é de segundo grau. E na terceira, o que você diria? Olha lá, grau 2, aqui é 1, aqui não tem x, está perfeito, é uma equação de segundo grau. Então são 3 exemplos de equação de segundo grau. Eu vou voltar aqui, mas antes eu quero fazer uma observação que muita gente se atrapalha por não entender isso. Então, faz uma pausa e acompanha comigo. Observa essa continha aqui. 3 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 1. Como é que você resolveria isso? Em que ordem você faria essas operações? Eu acho que isso você já sabe, né? Você tem uma expressão aqui numérica, você começa pela potência, não é isso? Esse 2 ao quadrado você vai resolver. Depois você vai fazer as multiplicações ou divisões na ordem que vier e finalmente, por último, você vai somar ou subtrair. Ou seja, eu não posso fazer esse 2 ao quadrado menos 5, né? Nem posso fazer esse 2 mais 1, né? Essa é a última operação. Então, qual é a primeira operação que você vai fazer? Você vai resolver esse 2 ao quadrado, não é isso? E esse 2 ao quadrado ele vai virar 4. Então isso vai ficar 3 vezes 4 menos... Muito bem, aqui eu posso fazer esse 5 vezes 2 já, né? E 5 vezes 2 é 10, mais 1, ok? Veja, aqui não tem multiplicação nesse termo, aqui também não. E aqui 3 vezes 4, 12. Então eu posso colocar 12 aqui, menos 10, mais 1. E agora sim, só agora, eu vou poder somar e subtrair. Não é assim que você resolve? Muito fácil, não é? Então 12 menos 10 dá 2, com mais 1, 3, o resultado aqui é 3, beleza? Agora, olha o que eu fiz. Eu coloquei na cor azul aqui de propósito para você fazer uma comparação, tá? Vamos chamar aqui de A e aqui de B. Observe na letra B que no lugar do 2 eu coloquei a letra X. Eu coloquei uma incógnita, como se eu não conhecesse aquele 2. É um número que eu desconheço, uma incógnita, tá? E aí são as mesmas operações. Veja, 3 vezes 2 ao quadrado, só que ficou 3 vezes x ao quadrado. Menos 5 vezes x mais 1, beleza? Ok. Me diga uma coisa, muita gente pergunta, e talvez você seja uma dessas pessoas, por que não pode juntar esse cara com esse? Não pode. Eu te falo por quê. Qual foi a primeira operação que você fez aqui em cima? Ah, foi a potência, eu fiz 2 ao quadrado é 4. Só depois que eu descobri que dá 4 é que eu pude multiplicar o 3 pelo 4 e foi 12. Não foi isso? Foi. Então qual é a primeira operação que você vai fazer aqui embaixo? Ah, eu tenho que fazer x ao quadrado. Só depois que eu descobri quem é o x ao quadrado é que eu vou poder multiplicar por 3. Ora, como eu não sei quem é x, eu não sei quem é x ao quadrado, este cara vai permanecer como 3x quadrado. Tá? Repare que eu não preciso botar o pontinho, né? A gente sabe que é vezes, né? E permanece dessa forma, não dá para fazer. Consequentemente, eu não vou poder juntar ele com aquele lá. Bom, vamos lá. E por que você não faz 5 vezes x? Ora, porque eu não conheço o valor de x, então ele fica 5x. Tá? E por que você não soma o x com 1? Porque eu não multipliquei ainda, então eu não posso fazer. Então observa que essa expressão, você não tem o que fazer com ela, ela fica neste formato, não dá para juntar, não dá para associar.
Beleza? Não tem termos semelhantes. Eu tenho 1, 2, 3 termos. O que separa um termo do outro são os sinais de menos e de mais. Beleza? E eu não posso somar, pois não são semelhantes. E você entendeu agora o motivo. Tá bom? Agora volta para cá e olha, agora ficou mais fácil, eu acho, de você compreender, né? Por que esta situação aqui você encontra uma equação de segundo grau e não juntam as coisas, não dá para simplificar. Agora você sabe por quê e por que você representa. Quando a equação está nesse formato aqui de baixo, tá? Nesse último, 2x² mais 3x mais 5, ou seja, tem o termo de segundo grau, aí tem o termo de primeiro e tem o termo que não tem grau nenhum, a gente chama de termo independente. Ele não depende da incógnita x, tá? Termo independente, ele vale 5, ele não depende de x. Agora esse cara não, quanto vale o 3x? Ah, depende do x. Percebeu por que termo independente? Então olha só. Quando eu tenho todos os representantes, segundo, primeiro e o termo independente, eu digo que eu tenho uma equação de segundo grau completa. Beleza? Completa. Isso vai fazer diferença na hora de resolver daqui a pouquinho, tá bom? Então essa aqui é um exemplo de uma equação completa. Observa a letra B. O que acontece na letra B? Se eu comparar as duas, aqui eu tenho na letra B o termo em x², aqui eu também tenho. X a primeira, né? Eu tenho aqui também. Tá? Mas aqui eu não tenho tal termo independente, né? Considerando que do lado de lá eu vou deixar sempre zero. Aqui comparando eu não tenho. Então ela é incompleta. Beleza? Já a de cima, repare, eu tenho o x², comparei, mas eu não tenho o termo em x. Eu tenho um termo independente, é outro, é 25, aqui é 5, não tem problema, independente, mas eu não tenho o termo em x. Então veja bem, essas duas aqui de cima eu chamo de incompletas. Tá? Essa é uma incompleta, essa é outra incompleta. Tá legal? Completa tem que ter todos os representantes. Professor, se tivesse um x a terceira aqui, x ao cubo, seria uma equação de terceiro grau. Não tem, tá bom? Beleza, vamos dar alguns nomes aqui, né? X é a nossa incógnita, é aquilo que eu desconheço, que eu não sei o valor, e é justamente ao resolver a equação é o que eu busco, para que valor dessa incógnita essa sentença vai ser verdadeira. Esses numerozinhos que multiplicam o x, aqui no caso o 2, aqui o 3, né? São chamados de coeficientes, tá legal? São os numerozinhos que multiplicam a incógnita, e esse cara chama termo independente porque não depende de x. Então, está apresentado aí os tipos, não é? E vamos entender por que eu separar essa classificação aqui. Pessoal, eu vou resolver essas duas incompletas nessa primeira parte da aula. Depois a gente vai falar da fórmula e vai resolver as completas, tá bom? Por que isso? Veja bem, você está fazendo um vestibular, você precisa agilidade para resolver as questões. E as incompletas, para resolvê-las, você não precisa da tal fórmula de Bhaskara. Você não vai precisar da fórmula resolutiva. Você vai precisar aqui, talvez, mas aqui não. Tem um jeito muito mais rápido de resolver. Então, não é olhar para a equação de segundo grau, vou usar Bhaskara. Não necessariamente, beleza? Então, olha que bonitinho aqui. Na letra A minha equação incompleta está escrito x² igual, aliás, x² menos 25 igual a zero, não é isso? Como é que você resolve? Da mesma forma que uma de primeiro grau, né? Como é que você fazia? Você isolava a incógnita x no primeiro membro. Então você vai dizer que x² igual, olha só, vou passar este 25, né? Aqui está subtraindo, ele vai para lá somando. Então este 25 vai vir para cá como mais 25, e 25 mais 0 é 25, tá bom? Então está isolado. Mas professor, eu quero x, eu não quero x ao quadrado. Perfeito? Que número que ao quadrado dá 25? O 5, né? 5 ao quadrado dá 25. Então, se x for 5, 5 ao quadrado dá 25. Então, como é que você resolve isso? Você vai simplesmente dizer que x é igual e você vai extrair a raiz quadrada desse número de 25. A raiz quadrada de 25, porque extrair a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado, percebe? Então, se aqui está o quadrado, vou extrair a raiz x, não é verdade? Vai ser a raiz quadrada de 25. Mas tem um detalhe, raiz quadrada de 25 é 5, né? É 5. X igual a 5. Só que, observa, quanto é menos 5 ao quadrado? Ah, que legal! O número negativo ao quadrado ele fica positivo. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais. Menos 5 ao quadrado também dá mais 25, professor, então serviria, exatamente.
Repare, no momento em que é você que está colocando o radical, ou seja, você não encontrou esse radical aqui em cima do 25. Você, ao resolver, colocou o radical. Você, resolvendo, tem que lembrar, espera um pouquinho, pode ser a raiz positiva e pode ser a raiz negativa. Então você vai dizer que pode ser a positiva ou a negativa. E coloca aqui um mais ou menos, tá? Gente, esse mais ou menos não quer dizer mais ou menos, aproximadamente, não. Quer dizer que pode ser mais raiz de 25, pode ser menos raiz de 25. Ou seja, o x pode ser mais 5 ou menos 5. E, portanto, o conjunto de solução aqui seria o menos 5 e o 5. Tá legal? Tem dois elementos. Esse é o nosso conjunto de solução. Tranquilo aí para você? Você entendeu? Olha com que rapidez você resolve uma equação de segundo grau sem aplicar nenhuma fórmula resolutiva. Nada de delta, nada de fórmula de Bhaskara. Fácil pra caramba, né? Ok? Vamos embora resolver então a segunda aqui, incompleta também. Na letra B ali, a gente tem 3x², observa, mais 6x e não tem termo independente, igual a 0. Tá? Ela é incompleta, diferente, né? Ela tem uma característica diferente da primeira. A primeira, tudo que você vê parecido com ela, viu parecido com ela, resolve daquele jeitão lá que a gente fez. Essa aqui não. Essa aqui você vai fazer diferente. Você observa o seguinte, você tem aqui x e aqui x também. São dois termos e eles possuem um fator comum. Lembrando que x² é x vezes x. Então, este termo, 3x² tem o fator x, e o 6x também tem o fator x. Ora, dá para fatorar, e é isso que você vai fazer. Colocar o x em evidência. Repare, x vezes quanto para dar 3x²? Ora, professor, vai ter que botar aqui um 3x, né? Esqueci do 3, ó lá. 3x, por quê? X vezes 3x vai dar 3 vezes x vezes x. X vezes x é x², então 3x². Tá? E para terminar lá, mais 6, ó lá. X vezes 6, 6x. Então aqui eu fatorei. Por que você fatorou, professor? Presta atenção. Quando você tem na matemática uma multiplicação, tá certo? Cujo resultado, o produto dela é 0, dado um presente para você. Por quê? Porque, pensa comigo, tenta imaginar, vamos fazer aqui embaixo, dois números, vou botar duas casinhas aqui, cujo resultado da multiplicação seja 0. Me encontre dois números cujo resultado. Chuta aí, por exemplo. Já sei, professor, 2 e 0. Legal, 2 vezes 0, 0. Você encontrou dois números cujo produto é 0. Vou te fazer um desafio. Preencha essas duas casinhas com dois números diferentes de 0, de modo que o resultado seja 0. Por exemplo, 2 e 5. Não, mas 2 vezes 5 dá 10, não dá 0, é verdade. Acha o 2 aí para mim? Você não vai conseguir, né? Você percebeu? Para esse resultado ser 0, vai ter que ter 0 nessa casa, aqui pode ter qualquer coisa, ou aqui tem qualquer coisa, por exemplo 9, mas lá tem 0. Tem que ter o 0 numa das duas, ou até nas duas, percebe? Mas a única possibilidade de você ter o resultado 0 é que este cara seja 0 ou aquele outro seja 0. Vamos aplicar este conhecimento agora, aqui em cima. Olha aqui aonde está o teu pontinho de multiplicação. Você tem um produto igualado a 0, né? O resultado desta operação, esse cara vezes esse, é igual a 0. Esse cara seria o primeiro quadradinho, esse parêntese seria o segundo quadradinho. Para que esta multiplicação resulte em 0, eu tenho ou este fator x igual a 0, ou o outro fator. Qual é o outro fator? O outro fator é tudo isso, ó, é 3x mais 6 igual a 0. Então estão aqui as duas soluções e você começa a perceber que, em geral, equações do segundo grau têm duas respostas, né? Na primeira, você viu? Tinha dado menos 5 e 5, né? As duas respostas. Aqui também você vai ter duas. Se o x for 0, isso aqui vai ser verdade, olha lá. 0² é 0, 3 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0. E a outra solução possível é este parênteses resultar 0. Bom, para ele resultar 0, 3x mais 6 tem que ser 0. Como é que faz? Resolve isso aqui, ó. Equação de primeiro grau. Isso implica em 3x igual a menos 6. Passei o 6 para o lado de lá, tá bom? Chegou lá menos 6. Está somando, vai subtraindo. Vou passar o 3 dividindo. E ali eu vou ter que x é igual a menos 6 dividido por 3, ou seja, menos 2.
tá bom? Quer conferir? Olha lá. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. 3 vezes 4 dá 12. Menos 2 vezes mais 6 dá menos 12. E 12 com menos 12, 0. Beleza? Veja, uma característica desta equação incompleta é que uma solução sempre vai ser o zero. Põe zero no lugar do x, some os dois termos. Sempre o zero vai ser uma solução. Tá bom? Então o que você aprendeu nessa primeira parte é resolver equações do segundo grau incompletas, tá bom? Nada de fórmula resolutiva. Só vai usar a fórmula resolutiva ou parte dela se você precisar de outros elementos da equação, tá bom? Ou, claro, se a equação for completa, parecida com essa aqui, aí você vai ter que usar a fórmula, tá bom? Vamos embora para a fórmula então? Finalmente chegamos aqui na fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, ou de equação quadrática, como outros gostam de chamar, e para os mais antigos, como eu, é conhecida como fórmula de Bhaskara. É que parece que se descobriu que não foi o Bhaskara que fez a fórmula, mas ele foi um dos matemáticos que trabalhou na tentativa de resolver, de bolar fórmulas para resolver esse tipo de equação, e algum escritor, algum matemático, homenageou o Bhaskara, tá? Então não é pecado nenhum chamar de fórmula de Bhaskara. Mas vamos lá. Aqui eu representei uma equação de segundo grau de uma forma genérica. O que significa isso, né? Na cor amarelo aqui você tem os coeficientes e o termo independente. A, B, C seriam os numerozinhos, olha, compara aqui, né? Compara com essa. Tá vendo? O A seria 2, o B o menos 4 e o C o menos 6, né? Que, na verdade, são os coeficientes e o termo independente, não é? Então, genérica, porque aqui eu consigo representar qualquer equação de segundo grau, tá bom? E aí eu consigo fazer uma fórmula. Muito bem. A gente não vai demonstrar a fórmula. Os matemáticos indianos lá trabalharam muito para desenvolver, para quê? Para que a gente possa decorar e aplicar. Então, esse é o nosso objetivo nessa aula. Muito bem. Observa, o A não pode ser zero. Se o A for zero, o termo x quadrado some, 0x², deixa de ser de segundo grau, né? E se o B for diferente de zero, passa a ser uma equação de primeiro grau, tá bom? Então, o A tem que ser diferente de zero para que ela seja de segundo grau e tenha validade a nossa fórmula. Vocês aprenderam, muito provavelmente, lá no ensino fundamental, a fórmula com esse cara aqui, b² menos 4ac, aqui debaixo do radical. Ah, professor, eu prefiro, é mais fácil, decoro uma fórmula só. Ocorre que no segundo grau a gente vai precisar muito desse sujeitinho aqui, desse delta, desse pedaço da fórmula. Então a gente separa esse pedaço a partir de agora, ok? Então nós vamos construir a nossa fórmula em duas etapas. Primeira etapa, a gente vai calcular o que a gente chama de discriminante. Já explico por quê. Discriminante é o que discrimina, é o que separa, né? O discriminante da equação. Como você escreve discriminante com D, na letra grega correspondente seria o delta, a gente usa aqui então o delta para representar o discriminante da equação. Como é que calcula ele? Fazendo b² menos 4 vezes A vezes C. Isso é fórmula para você decorar. Bom, quem são então essas letrinhas? Pessoal, o A é o coeficiente do x², é o número que aparece multiplicando o x². Então você vai comparar com a equação, por exemplo, aqui o A vale 2, percebeu? Ok. O B é o númerozinho que multiplica o x, então ele entra aqui na fórmula, e o C é o termo independente, ele entra ali. Professor, e se não tem? Vale zero, C é zero. Não tem? Ele é zero, você põe zero na fórmula. Depois de ter calculado então o seu discriminante, o delta, você vai finalmente obter o valor de x. Na verdade, os valores de x normalmente são 2, pode não ser, mas na maioria das vezes vão ser 2 valores. Como? Resolvendo esta fórmula aqui. Você pega menos b. O que é menos b, gente? Esse menos aqui tem um sentido de valor oposto, né? Então você vai pegar esse valor que é o b e vai escrever aqui o oposto do b. Se o b for 2, você vai escrever menos 2. Professor, e se o b for menos 5? Qual é o oposto de menos 5? Mais 5, tá? Troca o sinal, põe lá. E aí você vai fazer dois valores para x. Um usando o sinal de mais e depois o outro usando o sinal de menos. Por isso aquele mais ou menos, né? A raiz quadrada desse discriminante, que é o delta que você acabou de calcular aqui. E vai dividir tudo isso por 2a. O que é 2a? 2 vezes esse coeficiente aqui do x². Tranquilo? Eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas vamos embora aplicar, vamos entender. E, por favor, eu preciso que vocês, a partir de agora, trabalhem separando o delta, tá legal? O discriminante separado, porque ele vai ser útil para a gente daqui para frente. Nós vamos trabalhar com função quadrática, etc. Então, vamos lá, grava assim, tá bom? Ah, eu gosto mais, não tem mais, eu gosto mais. Agora você vai separar o delta. Muito bem.
Então vamos resolver. Vamos pegar esse exemplo aqui, está aqui uma equação completa. Se fosse incompleta, eu não ia resolver por esta fórmula. Dá certo, mas vai dar muito trabalho à toa, né? A gente viu que é rápido para fazer, mas ela é completa, então eu vou primeiro identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. É só comparar. Observa, aqui você tem o A vale 2, né? Esse seria o A. O menos 4, cuidado com o sinal, tá legal? Porque ela é sempre mais, ó. Então, menos 4 é o B é negativo. O B vale menos 4 e o C vale menos 6, tá bom? Esse aqui é o C. Perfeito? Identificou quem é o A, o B e o C, você vai calcular o delta. Como é que calcula o delta? Vamos lá. Olha para a formulinha ali. B ao quadrado, né? B ao quadrado. Quem é B? É menos 4, portanto, menos 4 ao quadrado, isso vai ficar positivo, menos 4 ao quadrado dá mais 16, menos, esse menos é da fórmula, portanto, menos 4 vezes, esse 4 é da fórmula, o A vezes o C. Ora, o A vale 2, então vezes o 2. Vezes o C, cuidado, o C é negativo, é menos 6, então vou botar um parênteses aqui, vezes menos 6, tá bom? E aí eu tenho o meu valor de delta, vamos lá, delta igual a 16, né? Aqui vai dar 16, menos com mais dá menos, com menos dá mais, mais 4 vezes 2, 8, 6 vezes 8, 48, tá legal? E 16 mais 48, vamos somar aqui, dá 14, vai 1, 64, beleza? Então, delta vale 64, tal do discriminante, que você ainda não sabe por que chama discriminante, neste caso, vale 64. Qual é a segunda etapa da fórmula? Substituir aqui em cima, né? Então, você vai ter que x é igual a traço de fração, vamos lá, menos b, nossa, o b é menos 4, então menos b é mais 4, é o oposto, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Galera, qual é a raiz quadrada de 64? 8 vezes 8, 64, isso aí. A raiz quadrada de 64 é 8, eu ponho 8 aqui. Dividido por 2 vezes A. Ora, se o A é 2, 2 vezes A é 4. E daqui você tem, então, duas respostas. Você tem, vou apertar um pouquinho aqui para caber, x1 eu vou chamar e de x2, tá bom? Poderia concluir com conjunto de solução, não vou fazer por falta de espaço. E aí, quais são as duas soluções possíveis? Usa uma vez o sinal de mais, 4 mais 8, 12. 12 dividido por 4 dá 3. E depois, 4 menos o sinal de menos, 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 4 dá menos 1. Tá bom? Então, as duas soluções possíveis para esta equação de segundo grau são 3 e menos 1. Qualquer um desses valores, se você substituir aqui, fizer as contas, vai dar uma verdade, ou seja, vai dar 0. Tranquilo? E é assim que resolve. Tranquilo, né? Bora fazer mais um? Tá bom? Eu propositalmente criei dois casos, duas situações especiais para poder explicar o discriminante para você. Mas vamos lá, a técnica é a mesma. Vamos fazer aqui. Ih, professor, não tem o A ali. Não, tem sim. Você não está vendo. Mas esse x quadrado, na verdade, tem um invisível aqui, né? É 1 vezes x quadrado. Então, o nosso A vale 1. E o nosso B? O nosso B vale menos 6. E o nosso C? O nosso C vale 9. Beleza? Se eu tenho A, B e C, eu posso calcular o delta, que é B ao quadrado, gente, menos 6 ao quadrado é 36 positivo, menos 4AC. Então, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. E 4 vezes 9, 36. Olha que bacana. O nosso delta deu 36 menos 36, deu 0. E 0 vai ser um valor especial para o delta. Vai acontecer uma coisa diferente na hora de eu aplicar a fórmula. Vamos lá? Eu vou aplicar essa fórmula aqui agora, não é? Como é que você faz? X igual, traço de fração, menos B. Se o B é menos 6, o menos B é 6. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta? É 0. Gente, qual é a raiz de 0? É 0. Sobre 2A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, olha o que vai acontecer. Como aqui deu 0, essa raiz quadrada de 0, eu posso até apagar aqui, né, a raiz de 0, e posso botar 0, porque a raiz de 0 é 0. Né? E olha o que vai acontecer. Se eu usar o sinal de mais, 6 mais 0 dá 6. E se eu usar o sinal de menos, 6 menos 0 também dá 6. Então, na hora lá de obter os valores de x1 e x2, olha o que aconteceu. x1 e x2
Usei o sinal de mais, 6 sobre 2, 3. Usei o sinal de menos, 6 menos 0, 6 sobre 2, 3. Eu obtive duas raízes exatamente iguais. Então o conjunto de solução aqui teria uma solução só, né? É um caso particular, porque são duas raízes, são dois cálculos que eu faço, mas eles são iguais os resultados. Então na hora de fazer o conjunto só tem uma solução que é o 3, tá bom? Então veja o que aconteceu. Sempre que esse delta der 0, né, a raiz vai ser 0 e, portanto, somar ou subtrair vai ser indiferente. Então, sempre que o delta for 0, eu vou ter duas raízes iguais. Vai ter uma solução só, a equação de segundo grau. Entendeu por que discriminante? Né? E olha que legal, sempre que o delta for um número positivo, vai existir raiz quadrada. Na hora de somar vai dar um número e na hora de subtrair vai dar um número diferente. Eu vou ter duas raízes distintas. E vamos embora ver o terceiro caso agora, calculando o delta aqui. Bom, gente, na prática, à medida que você vai evoluindo, você não vai escrever A, B, C, você vai direto, né? Vamos fazer isso? Olha, delta é igual, o B é menos 2, B quadrado é 4, menos 4 vezes A, que é 1, não vou escrever, vezes C, que é 7. Então, aqui deu que delta é igual a 4 menos 4 vezes 7, 28. Galera, 4 menos 28, o nosso delta deu um número negativo, menos 24. E eis que o nosso delta deu um valor negativo. Na hora de extrair a raiz não existe. E se não existe a raiz quadrada no campo dos reais, né? Não existe. Se não existe a raiz quadrada desse delta, eu fico impossibilitado de calcular o x. Portanto, eu vou dizer que não existe nenhum valor de x que faça com que essa expressão resulte em 0. Ela jamais será verdadeira, não existem raízes, não tem x1 e x2 nenhum, e se eu tivesse que responder o conjunto de solução aqui, eu diria que ele é um conjunto vazio. Posso representar nesta forma, tá legal? O conjunto de solução, neste caso, ele é vazio, e ele se deu vazio quando o delta foi menor do que 0, né? Então, observa, o tal do discriminante. Nesse caso, eu tenho delta menor do que 0. Sempre que o delta for negativo, eu não tenho soluções. Por isso, discriminante. Sempre que o delta for 0, que é o que aconteceu aqui, ó, sempre que ele for 0, delta igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais, tá? Então, na verdade, é uma única solução. Duas raízes iguais. E sempre que o meu delta for positivo, como foi o caso aqui, né, vou escrever aqui em cima, o delta for maior do que 0, eu tenho duas raízes distintas. Vocês vão encontrar problemas, vão encontrar exames em que eles vão perguntar, determine o valor de M ou de P, né, para que a equação apresente duas raízes distintas ou não apresente raízes, né? Então, aí você vai ter que saber usar o delta. Você vai trabalhar com ele. Por isso nós separamos, por isso ele ganha o nome de discriminante. Beleza? Se você compreendeu e gostou dessa aula, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Lembra de deixar o seu like, é importante para nós, tá bom? E aproveita para se inscrever no canal para receber novos vídeos do Amo Matemática. Muito obrigado, até a próxima aula.